Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi. Isso aqui é o Mãe Literatura. Eu sou uma psicóloga apaixonada por livros que estou aqui à frente do Mãe Literatura desde 2010. É bastante tempo compartilhando o amor pelos livros. E hoje eu quero te apresentar um projeto muito especial. Falei que teríamos novidades para 2026 e olha, pilha. Para quem tem toque, eu sei que tá um pouco bagunçada, é que eu deixei na ordem certa. Meu Deus, quase caiu tudo. Peraí, vamos organizar aqui. E aí eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto novo que tá me deixando muito feliz, muito feliz. Eu tenho uma parceria com dois amigos, são amigos pessoais hoje, amigos que os livros me trouxeram de presente, isso é bom demais, que são dois amigos que também são blogueiros, que têm blogs há muito tempo, o Tom e a Dani. E aí nós temos um projeto chamado Aliança dos Blogs, e que a gente todo mês faz uma blogagem coletiva. E esse ano a proposta é diferente. A proposta é gravar todo mês um vídeo por aqui e compartilhar no blog e nas outras redes sociais. Então eu te convido também, vou deixar aqui na descrição não só o endereço do blog, o link do blog, mas o endereço tanto do Tom como da Dani, dos blogs dos meus dois parceiraços. E te convido para participar todo mês. Este vídeo irá sempre deste projeto, sempre na última quinta-feira do mês. Beleza? Vamos lá? E para começarmos em grande estilo, nós trouxemos para janeiro uma tag literária. E aí eu vou responder. Estou aqui com o meu tudinho, esse caderninho aqui que me acompanha. Anda comigo para baixo para cima, vai no bolso do meu jaleco, dentro da bolsa o tempo todo. E aqui fiz uma colinha dos nossos itens da tag literária. É sempre assim, um livro, e aí eu vou contando para vocês. Então vou deixar aqui também na descrição os tópicos e te convido para colocar aqui nos comentários o que você achou, se você quer ler, se você já leu algum deles e se você faz como eu, porque eu adoro assistir tags literárias e eu vou ouvindo e vendo e já pensando nas minhas respostas, em quais livros eu escolheria. Eu quero saber se você também faz assim como eu. Então vamos lá. Sem maiores delongas, já expliquei acho que tudo o que precisávamos. Vamos começar a nossa tag literária. Então, um livro que me emocionou. Antes de começar, só mais um detalhe. Por preferência, tá? Uma questão minha, eu resolvi que essa tag eu selecionei só livros que eu li em 2025. Por quê? Porque eu queria fazer como uma retrospectiva. Estou atrasada das minhas postagens, então uma homenagem também às leituras que eu fiz o ano passado, tá? Então todos esses livros que eu selecionei são de leituras de 2025, beleza? Então vamos lá. Primeiro item, um livro que me emocionou. E claro, não poderia ser outro. Esta lindeza aqui, se só te falar eu já fico emocionada. Como é para você um livro que saiu ano passado, da Sophie Kinsella. Sophie que infelizmente nos deixou no final do ano. O subtítulo é Às vezes o que parece o fim é um convite a repreender a viver. Eu fico bem emocionada de falar sobre a Kinsella, né, que foi uma das minhas autoras, é uma das minhas autoras favoritas. E aqui eu recebi essa edição linda, né, veio cheia de detalhes da Record. Foi o último livro da Sophie publicado e que ela conta sobre a descoberta e o tratamento de um tumor cerebral. E esse tumor cerebral que infelizmente a levou à morte, né? Num prazo bem posterior ao que, né, foi dado do diagnóstico, um diagnóstico muito difícil. Mas é um livro assim que me emocionou demais, porque eu acho que nesse livro a Kinsella consegue trazer um equilíbrio entre o que ela sempre fez
de deixar a gente tão feliz, né? Ela trouxe uma leveza nesse diagnóstico tão difícil. E eu acho que assim, só autores extremamente sensíveis e competentes conseguem essa proeza. Deixa eu arrumar aqui que eu acho que tá um pouco. Acho que assim ficou um pouco melhor. Então, um livro que me emocionou, Como é para Você, da Sophie Kinsella. Se você não leu, leia. Recomendo muito. Não é um livro pegas, é um livro triste, óbvio, mas é um livro que vale super a pena. Em seguida, o segundo tópico é um livro que me fez rir. E aí, eu vou fazer um link e eu também escolhi propositalmente um outro livro da Sophie Kinsella, que é A Penetra. Eu acho que esse livro aqui representa o que essa autora sempre foi na minha vida. A autora que me faz rir muito. Eu sempre digo que rir é uma coisa assim, ter o dom de escrever livros com humor para rir é muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil fazer chorar, emocionar do que rir. Senão fica uma coisa pra mim, fica uma coisa meio chata. E a Kinsella, desde o primeiro livro que eu li dela, que foi Fiquei com o Seu Número, que até hoje é um dos meus favoritos, morro de rir. Esse livro aqui, assim, ele tem tantas situações que você fala, meu Deus, que dá aquela vergonha alheia só dos comportamentos da protagonista, mas é um livro leve, é um livro que eu, assim, morri de rir, mas que não deixa de ter uma mensagem, não deixa de passar várias reflexões interessantes, tá? Então aqui a Elfie Talbot está passando por poucas e boas após o divórcio dos pais. E aí ela acha que não foi convidada para a despedida da casa, que eles amam a casa que eles foram criados. E ela vai como penetra, ela vai escondida de todo mundo, inclusive dos irmãos, do pai, enfim, da madrasta, de todo mundo. E é um livro assim cheio de aventuras, engraçadíssimo e que me fez rir demais. Então a Kinsella tem esse dom, faz chorar e faz rir, mas faz rir muito. E isso é bom demais, às vezes a gente precisa de uma leitura que leve e que faz a gente rir. O terceiro tópico me apresentou um livro que me apresentou um novo autor. E aí eu escolhi este livro aqui, A Impostora, da... Deixa eu falar o nome completo dela, que acho que é Rebecca R.F. Kuang, né? Mas se não me engano o nome dela, o primeiro nome dela é Rebecca, tá? A Rebecca, ela é escritora, tradutora de mandarim, mestre em filosofia na área de estudos chineses por Cambridge. Eu fiquei encantada com a escrita dela. Depois desse nós lemos Babel. Já estou com outros livros dela aqui. Eu gostei muito da escrita dela. É uma escrita assim muito fluida. Esse livro aqui, aqui está escrito, né? Ela é a autora do livro da década, mas não escreveu essa história que é sobre, né, esse livro aqui, que tem até uma chamada do King, Difícil de Largar e Ainda Mais Difícil de Esquecer, que ele conta a história de uma escritora que se apossou de uma história, fez um maior sucesso e aquela história não era dela. Então ela vai trabalhar aqui várias coisas, né, sobre ética, sobre quem pertence ao que. Eu gostei bastante, a gente discutiu no clube, foi uma reflexão super interessante. Olha, a escrita dela é muito boa, quero ler tudo o que esta moça escreve. De um autor que eu adoro, aí foi um pouco difícil porque tem autores assim que eu amo de paixão e ela com certeza é uma das minhas autoras favoritas da vida, Isabel Allende, Bebel para os íntimos. Esse aqui foi O Amante Japonês, um livro também que a gente discutiu no nosso clube em parceria com a Record. Gostei bastante, eu gosto muito da Isabel porque eu acho que ela consegue escrever com temáticas muito diferentes, mas numa escrita linda, numa escrita assim muito poética, fluida, emocionante. Nossa, eu adoro demais, tá? E aqui ela vai contar uma história proibida, né? Uma história de um amor de uma avó, né? com este
rapaz que esteve na vida dela, que era um rapaz, né, japonês, oriental. E eu gostei demais. Eu acho que esses recursos de ir e voltar na trama e de descobrir junto o que acontece junto com os personagens é um recurso extremamente interessante que me deixa encantada. Então, uma autora que eu adoro e que eu li esse ano. Tenho um projeto para 2026 só para ler os livros da Land. Tem vários livros chegando, vários livros já publicados. Todo ano, se não me engano, no dia 8 de janeiro ela começa um livro novo, está aí super na ativa. Uma mulher incrível, nossa, inspiradora. Então, a autora que eu adoro, Isabel Allende. O próximo item é um livro que me fez viajar. E aí eu escolhi este livro aqui, A Intuição da Ilha, Os Dias de José Saramago em Lanzarote, escrito pela esposa dele, Pilar Del Rio, um livro da Companhia das Letras. Agora que eu percebi que alguns, acho que só um que eu não falei, é o da Kuang, que era da Intrínseca, tá? Desculpa que eu acabei não falando. Bom, enfim, este livro aqui me fez, assim, não só viajar, como despertou. A gente leu esse livro no clube também, no Clube Mãe Literatura, em parceria com a Companhia das Letras. Temos 3 clubes com 3 editoras sensacionais e nós ficamos com muita vontade de fazer uma excursão para Lanzarote. Então, assim, e aqui ela fala, né, de algumas passagens em Portugal, e nossa, eu gostei demais. Então ela fala, né, sobre a ilha de Lanzarote, sobre a casa deles. É um livro que tem várias fotos, assim, eu fiquei muito encantada, com muita vontade. Deixa eu ver se eu consigo achar umas fotos aqui, ó. Umas fotos aqui para vocês. Fiquei com muita vontade de conhecer Portugal, de conhecer Lanzarote e fazer. Eu sei que em Portugal tem alguns roteiros de excursões e de visitas só baseadas em José Saramago. Fiquei com muita vontade. Então, esse aqui foi o escolhido do livro que me fez viajar. Um livro que me deu fome. E aí, assim, eu gosto muito de ler livros que na temática tenham receitas, não livros de receita, mas livros que na temática tenham, ou na narrativa tenham receitas, ou que façam referências a receitas. Mas este ano eu li um livro muito interessante, que é esse aqui, O Método da Glicose. E aí, da Jessie Inchauspe, não sei se é assim fala o nome dela, da editora Objetiva, Grupo Editorial Companhia das Letras, tradução de Bruno Fius. E eu fiquei encantada, porque assim, o livro, além de ter dicas muito legais, gente, tem cada foto que literalmente a gente come com os olhos. Então eu já fiz algumas receitinhas dessa. A edição é maravilhosa, eu pretendo ainda fazer uma resenha para vocês. Olha, alcachofra, amo alcachofra. Nossa, várias dicas. Um livro que me deu fome demais e acho que é um livro bom com essa temática gastronômica. É o livro que te põe para fazer as receitas ou te põe para comer aquelas comidas. E eu fiz muito isso com esse livro. Um livro que me fez querer ler outros livros do autor. E aí eu selecionei para vocês, mostrar aqui para vocês, A Dama da Morte, da Kate Quinn, autora de A Regialice. Não li, esse é o primeiro livro que eu leio da Kate. Saiu um ano passado pela Bertrand, ele é publicado pela Bertrand no Brasil, do grupo editorial Record. E eu fiquei encantada, eu amei a tradução da Cecília Camargo Bartalotti. Aqui ele fala sobre uma sniper russa, baseado numa história real. Eu fiquei, nossa, eu amei esse livro aqui. Fiquei assim encantada com essa escrita da Kate e quero ler outros livros dela. Nesse livro aqui, a Ludmila Pavlichenko é uma personagem real, né, que inspirou o filme também, A Sniper Russa. Ela era uma jovem mulher
que na época da guerra, ela foi pra guerra, ela deixa um filhinho pequeno com os pais, deve contar toda a história dela, os amores, as lutas, o fato de ser mulher, e aí tem um link muito legal de passado e presente também na trama, né? E que ela vai ter contato com a primeira dama americana. Olha, muito interessante esse livro, eu gostei bastante, essa capa é linda, né? Gostei muito. O próximo é um livro que eu não consegui largar, e aí eu fiquei na dúvida entre dois dele, porque eu li dois deles, os dois eu não consegui largar. Robert Harris, amei. Gente, que escrita, uma escrita assim, ficção histórica. Esse aqui é Monique, da Alfaguara, grupo também da Companhia das Letras. A tradução é do Braulio Tavares. Gente, eu amei esse livro, um livro assim cinematográfico, aquele livro que você pega enquanto você não termina, você não consegue parar. Então, ó, um thriller de espionagem sobre a traição e os limites da honra. Em setembro de 1938, Hitler está impaciente para começar a guerra, né? E aí Chamberlain quer manter a paz, e aí vai mostrar o encontro do Chamberlain e os outros líderes com Hitler. É um recorte da história, mas assim, é uma coisa tão intensa que eu simplesmente eu não conseguia parar de ler. Adorei. Depois temos um livro difícil de terminar. E aqui entra uma certa polêmica. Eu acho importante a gente falar sobre livros que foram difíceis e reforço sempre que a leitura é muito subjetiva. O que para mim pode ter sido difícil, para outro leitor pode ter sido maravilhoso, delicioso. Gosto de livros que me incomodam, não é essa a questão, mas eu acho que, acho não, eu tenho certeza que todo livro tem o seu momento de leitura, e às vezes não foi aquele momento o melhor para mim. Eu já tinha lido um outro livro dela que eu tinha gostado muito, e aí a Astrologia, da Liv Stromquist, não sei se é assim que fala. Eu já tinha lido A Origem do Mundo, que eu tinha gostado bastante, que é do Quadrinhos da Companhia, a tradução da Christine Lee Garrubo. Esse livro me incomodou bastante. Esse livro me incomodou pelo tom meio satírico, irônico que ela faz. Ela vai falar sobre cada signo. Eu entendo que tem essa pegada dela nesse livro, mas eu acho que eu não estava num bom momento para esse tipo de ironia, e aí me incomodou um pouco. É um livro bem, é um quadrinho, eu gosto de quadrinhos assim, é um quadrinho interessante, mas gente, eu acho que tá tão chata nessa leitura, e às vezes a gente fica muito chata, né? Que até o cheiro do livro, eu acho que o cheiro assim, ficou muito forte das tintas, não sei se é da tinta, isso nunca aconteceu comigo. Eu adoro ler quadrinho, tanto que eu tenho um projeto para ler um quadrinho por mês. Depois desse aqui deu uma parada, não fiquei com vontade de ler. E aí aqui ó, ela fala do Capricórnio, o cabeçudo do Zodíaco, mas enfim, não curti tanto. E fiquei triste, porque eu queria muito ter curtido esse livro. Esse livro foi um livro assim que me deixou... não curti tanto. Mas como eu disse, a leitura é sempre muito subjetiva. Foi difícil terminar, confesso. Mas leia. Se você já leu, me conta o que você achou, que é sempre muito interessante, tá? Não senti o tempo passar. E aí selecionei uma das minhas autoras queridas, queridíssimas, que é Valérie Perrin. Já teremos outro livro dela este ano. Esse aqui da Intrínseca, autora de um dos meus favoritos da vida, Água Fresca para as Flores. Também li dela 3. Vou ler até Bula de Remédio dessa mulher, a tradução da Sofia Soter. Não senti o tempo passar, uma história muito gostosa, muito fluida, a escrita dela é sempre deliciosa. E aí a personagem, a protagonista vai contar da tia. A tia é uma personagem assim meio enigmática, e ela deixa umas fitas para ela escutar a história dela. Gostei bastante. Tem uma comparação óbvia, para mim nenhum deles chega aos pés do Água Fresca para as Flores, mas é uma coisa extremamente pessoal. Mas foi um livro assim que eu não conseguia parar de ler. O penúltimo da lista é
achei a capa linda e eu vou estender um pouco mais, não só a capa, mas a edição muito linda. Eu tô olhando meus cabelos aqui. Que foi este livro aqui, esta belezura aqui da Ana Cláudia Ramos, que é uma fofa querida. Tive o prazer de conhecê-la ano passado, Cartografia do Afeto e Outras Histórias. Uma edição maravilhosa da Martelo. Ele entrou no ano passado no 12 Livros para 2025. Tem resenha dele aqui se você quiser ver. E eu fiquei encantada. Gente, olha essa capa, é uma aquarela. Assim, é de uma delicadeza e o livro todo é assim. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Por dentro, a cor do texto é nesse roxinho, tanto que eu escolhi o post-it da mesma cor para combinar, porque eu sou dessas. Olha, tem as aquarelas aqui no meio. É uma edição maravilhosa, linda. É uma edição numerada, é uma tiragem de 750 exemplares. Esse aqui é o número 113. Eu fiquei encantada com a qualidade, com o cuidado da Martelo e da Ana. Amei essa capa. Acho que não poderia escolher outro. De capa linda e edição belíssima. E, para finalizar, foi um bom calhamaço, tijolaço. E não poderia ser outro. Eu considero, pessoalmente, tá? Eu considero calhamaço acima de 500 páginas. Isso também, é muito subjetivo e é uma coisa minha, tá? Eu considero o calhamaço acima de 500. E o calhamaço do ano passado não poderia ser outro. O meu queridíssimo Shogun James Clavell. Eu amei. Foi o meu favorito do ano. Foi um desafio enorme ler esse livraço, tijolaço, enorme. Deixa eu ver aqui quantas páginas são. Aqui já tem o índice. Só mostrar aqui para vocês. São 1000. Opa! Só um minutinho. Oxi. 1098 páginas. 1099 páginas. É um tijolaço de respeito, né? São vários, eles chamam de vários livros. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Livro, né? Livro 4. Um projeto gráfico maravilhoso. Quero ainda fazer uma resenha, um vídeo só dele aqui para vocês. Então, essas foram as minhas escolhas nessa tag que eu amei responder. Conta aqui pra mim, o que você achou? Você gostaria de ver outras tags por aqui numa literatura? Vou te convidar para você comentar aqui, deixar o seu comentário, curtir se você gostou, se inscreva no canal e fique por aqui, porque por projetos muito legais. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, eu trago este projeto que nós estamos animadíssimos. Um beijo, pessoal, e até a próxima.